Imagine que você acorda todas as manhãs com um peso no peito, um sentimento constante de preocupação que te acompanha durante o dia. As notícias, as circunstâncias, o trabalho, a família, tudo parece gerar incerteza. Você já se perguntou se é possível viver de uma maneira diferente? Pois é possível. E tudo começa quando você decide confiar plenamente em Deus. Hoje, quero que fique comigo, porque vamos descobrir como esse simples, mas profundo ato de fé pode mudar tudo. Pense em quanto tempo você já gastou se preocupando sem resolver nada. Fomos ensinados a nos angustiar com o futuro, mas existe algo maior: o plano de Deus. Quando você confia nele, as preocupações perdem o poder sobre você. Essa confiança não é um salto no escuro, mas um passo firme sobre promessas comprovadas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram desafios impossíveis e encontraram vitória ao confiar em Deus. Por que seria diferente para você? Se você tem dúvidas em soltar o controle, lembre-se, não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus já fez por você. Ele só pede que você confie. Quando você faz isso, as portas se abrem, as circunstâncias mudam e seu coração se enche de uma paz inexplicável. Deus te trouxe hoje para este vídeo para te dizer: não se desespere, porque eu estou ao seu lado. Creia, entregue, confie e veja como o impossível se torna possível diante dos seus olhos. Escreva nos comentários: nas mãos de Deus, meu futuro está seguro. Esta verdade não apenas te fortalece, mas inspira outros a buscar a sabedoria divina. Querido ouvinte, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar em Deus de todo o coração. Parece fácil dizer isso, não é? Mas quando nos encontramos em situações de incerteza, decisões difíceis ou quando as coisas não saem como planejado, é aí que essa confiança é realmente posta à prova. Provérbios 3:5 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E aqui está o desafio, porque confiar de todo o coração significa uma entrega completa. Não é confiar um pouco aqui e outro pouco ali. É entregar tudo o que somos, nossas dúvidas, medos e esperanças, nas mãos de Deus. É abrir mão do impulso natural de querer controlar tudo. E esse é o ponto, o controle. Gostamos de ter controle, porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança, como se depender apenas da nossa lógica e entendimento nos protegesse mais. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama a confiar além do que podemos ver ou entender, porque nossa perspectiva é limitada. Às vezes, nos apegamos tanto à nossa maneira de pensar, aquilo que acreditamos ser a solução certa, que esquecemos que Deus tem uma visão muito mais ampla. Ele não vê apenas o momento presente. Ele enxerga o quadro completo e seu plano sempre é perfeito, mesmo quando não entendemos imediatamente. Isso é o que significa confiar de todo o coração. É render nossos planos e desejos, não por fraqueza, mas pela confiança de que Deus tem algo melhor para nós. E isso é um desafio, eu sei, porque vivemos em um mundo que nos diz para dependermos apenas de nós mesmos, para usarmos nossa lógica e resolvermos tudo sozinhos. Mas a verdade é que há momentos na vida em que nosso entendimento simplesmente não é suficiente. Todos já passamos por situações em que, apesar de todos os nossos esforços e planejamentos, as coisas não saíram como esperávamos. E é aí que este versículo ganha vida. Apoiar-se em nosso próprio entendimento é limitante. É como tentar ver toda a paisagem através de uma pequena janela. Mas quando confiamos em Deus, quando deixamos que Ele guie nossas decisões, é como abrir as cortinas e ver a vista completa.
Já parou para pensar em quantas vezes nos apoiamos em nosso próprio entendimento e falhamos? Não porque não somos capazes, mas porque nossa visão é limitada. Confiar plenamente em Deus é reconhecer nossas limitações e aceitar que Ele sabe mais e sabe melhor. A história de Abraão nos dá um exemplo poderoso do que significa confiar em Deus, além do que podemos entender. Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra, sua casa, tudo o que ele conhecia, e seguisse um plano sem todos os detalhes claros. Abraão não sabia como tudo funcionaria, mas confiou. Ele não se apoiou em seu próprio entendimento, mas na promessa de Deus. E o que aconteceu? Deus cumpriu sua promessa. A história de Abraão nos lembra que a fé não exige sempre saber o como, exige saber o quem. Abrir mão do controle não é fácil, especialmente em uma sociedade que valoriza tanto o planejamento e a autossuficiência. Mas quando fazemos isso, quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, algo lindo acontece. Encontramos paz. Não carregamos mais a ansiedade de tentar resolver tudo sozinhos, porque sabemos que Deus está no controle. E essa é uma libertação que não tem preço. É como soltar uma mochila pesada que carregamos por tanto tempo. Então, como você pode aplicar isso na sua vida? Toda vez que se deparar com uma decisão ou uma situação que gera ansiedade, pare. Pergunte a si mesmo: estou confiando em Deus ou estou me apoiando no meu próprio entendimento? E então, entregue isso a Ele. Isso não significa que você não deve usar seu raciocínio, mas sim permitir que Deus guie seu caminho, mesmo quando você não entender tudo. Quando você confia em Deus, descobre que pode viver uma vida muito mais livre, livre do peso de tentar controlar tudo e cheia da paz que vem ao saber que quem está no controle é o próprio Deus que criou o universo. Número 2. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Às vezes, na vida, nos encontramos em momentos de incerteza, nos perguntando qual é o propósito de tudo o que estamos vivendo. Nesses momentos, Jeremias nos traz um lembrete poderoso. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. É uma promessa reconfortante que nos assegura que, mesmo que não entendamos o presente, Deus tem um plano maior para nossas vidas, um plano cheio de bem-estar e esperança. De nossa perspectiva humana, muitas vezes enxergamos apenas fragmentos do que está acontecendo. Vemos as dificuldades, os desafios e, por vezes, nos sentimos incapazes de enxergar além disso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê o quadro completo. Ele conhece cada detalhe, cada curva e cada caminho que tomaremos. E o mais importante é que esses planos não são projetados para nossa destruição, mas para o nosso bem. É um contraste profundo. Enquanto frequentemente nos deixamos levar pelos problemas do momento, Deus está trabalhando em algo muito maior. Este versículo foi dito aos israelitas enquanto estavam no exílio na Babilônia. Eles viviam em meio ao desespero, longe de sua terra natal, sentindo que Deus os havia abandonado. Mas em meio a esse sofrimento, Deus os lembrou de que Ele não os havia esquecido, que seus planos ainda eram bons, mesmo que eles não pudessem ver como. O mesmo acontece conosco hoje. Nos momentos mais sombrios de nossas vidas, Deus continua orquestrando um plano que levará ao nosso bem-estar, mesmo que agora não consigamos compreender. É importante lembrar que os planos de Deus nem sempre são fáceis de ver ou entender. Às vezes, esses planos nos conduzem por caminhos difíceis, por tempos de provação ou por situações que nos desafiam profundamente. Contudo, mesmo nesses momentos de escuridão, Deus está trabalhando para o nosso bem.
Seu plano é maior do que nossas expectativas imediatas, e embora não o vejamos no momento, ele está nos conduzindo a um futuro cheio de esperança. Um exemplo claro disso é a vida de José. Ele enfrentou anos de sofrimento e adversidade. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente, e parecia que tudo estava indo de mal a pior. Mas no final, o plano de Deus se cumpriu em sua vida de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Ele não apenas foi elevado a uma posição de poder no Egito, mas também se tornou o meio de salvar sua família e toda uma nação. O que parecia um abandono de Deus, na verdade fazia parte de um plano maior e melhor do que José poderia ter sonhado. É aqui que encontramos conforto. Os planos de Deus para nós podem não ser sempre o que esperamos ou entendemos, mas são sempre para o nosso bem. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Manter a esperança em meio às provações não é fácil, mas é precisamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que Deus está no controle. Deus não está apenas preocupado com o nosso bem-estar temporário, mas com o nosso bem-estar eterno. Seus planos vão além do que acontece nesta vida. Em última análise, seu propósito é nos levar a um relacionamento mais profundo com Ele e a um futuro que ultrapassa tudo o que podemos imaginar. Então, mesmo que às vezes o presente seja difícil de suportar, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem. Quando enfrentamos dificuldades, a chave é confiar que Deus conhece o final da história. Ele nos chama a permanecer firmes na fé, a lembrar que seus planos para nós são de bem-estar e a descansar na promessa de que Ele está nos conduzindo a um futuro cheio de esperança. Número 3. Salmos 55, versículo 22. Lance sua carga sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Às vezes, a vida parece como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras. Cada uma dessas pedras representa algo diferente. Pode ser o estresse do trabalho, as preocupações com a família, a ansiedade sobre o futuro ou os erros do passado. E o pior é que muitas vezes nem percebemos o quanto essa mochila pesa. Estamos tão acostumados a carregá-la que pensamos que é normal viver assim, sobrecarregados. Mas deixe-me dizer algo, não precisa ser assim. Deus nos oferece uma solução. No Salmo 55 ele nos diz: lance sua carga sobre o Senhor e Ele o sustentará. Você percebe? Não precisamos carregar esse peso sozinhos. Lançar nossas cargas sobre Deus não é apenas um gesto simbólico. É um ato profundo de confiança, de dizer a Deus: eu não consigo lidar com isso, mas confio que Tu podes. E aqui é importante entender o que realmente significa carga. Não estamos falando apenas de problemas físicos, mas também das cargas emocionais e espirituais que muitas vezes guardamos dentro de nós. Talvez você esteja carregando um ressentimento ou uma tristeza que o está desgastando, mas a boa notícia é que Deus está pronto para tirar isso de suas mãos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Agora, o que significa que Deus nos sustentará? Não é que Ele vá magicamente eliminar todos os nossos problemas. A palavra sustentar implica apoio, força. Deus nos dá a força necessária para continuar, mesmo que a situação permaneça difícil. Ele não promete uma vida sem problemas, mas garante que nunca estaremos sozinhos no meio deles. É como se, em vez de tirar a mochila completamente, Deus caminhasse ao nosso lado, garantindo que não vamos desabar sob o peso dela. E se houve alguém que entendeu isso, foi Davi. Pense nele por um momento. Ele estava fugindo de Saul. Sua vida estava constantemente em perigo. Davi não vivia em uma bolha de paz e conforto, mas ainda assim confiava em Deus. Não porque fosse fácil, mas porque sabia que Deus era o seu verdadeiro refúgio. No Salmo 55, vemos um homem que, em meio à angústia, escolhe confiar que Deus o sustentará. Se Davi, em uma situação tão extrema, conseguiu encontrar consolo em Deus, você também pode. Eu sei que pode parecer difícil,
Às vezes, parece mais fácil segurar nossas preocupações, porque pelo menos elas são familiares. Confiar em Deus, por outro lado, pode parecer como dar um salto no desconhecido. Mas deixe-me dizer, confiar em Deus é a decisão mais libertadora que você pode tomar. Não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que você não pode lidar com tudo, mas conhece alguém que pode. Pense em Moisés, por exemplo. Deus lhe deu a tarefa monumental de guiar um povo inteiro. Você imagina a pressão, o peso da responsabilidade? Moisés sabia que não poderia fazer isso sozinho, mas confiava que Deus o guiaria. E depois temos Jó, que perdeu tudo, mas nunca perdeu sua fé de que Deus tinha um propósito maior. Ambos nos ensinam que, quando lançamos nossas cargas sobre Deus, encontramos a paz e a força para continuar. Hoje em dia, as cargas podem ser diferentes, mas o princípio é o mesmo. Seja enfrentando problemas no trabalho, na família ou na vida pessoal, o chamado é o mesmo. Confie em Deus. Sua promessa continua válida. Ele não mudou. Ele ainda está disposto a sustentá-lo, a lhe dar a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Você consegue imaginar viver com essa paz? Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando você escolhe confiar em Deus, algo muda dentro de você. Você começa a experimentar uma paz sobrenatural, uma tranquilidade que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não precisa enfrentá-los sozinho. Você reconhece suas limitações, mas também reconhece a grandeza de Deus, e esse é o verdadeiro poder de lançar suas cargas sobre Ele. Então, hoje, eu o convido a tentar. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está pronto para sustentá-lo, para lhe dar a paz e a força de que você tanto precisa. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele. Número 4. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está oferecendo algo mais do que um simples descanso físico. É um convite profundo, uma promessa para aqueles que estão exaustos, não apenas pelas tarefas diárias, mas também pelas cargas emocionais e espirituais que nos sobrecarregam. Já sentiu que carrega uma mochila invisível, cheia de preocupações, expectativas e medos? É exatamente a esses corações cansados que Jesus se dirige em Mateus 11, 28. Ele não limita sua oferta, ela é para todos. Não importa quem você seja ou o que esteja enfrentando, este convite é para você. Quando pensamos em descanso, muitas vezes o associamos a dormir mais, tirar umas férias ou ter um final de semana tranquilo. Mas o descanso que Jesus oferece é muito mais profundo. Não se trata apenas de descanso físico, mas de descanso para a alma. Aquele tipo de descanso que permanece mesmo no meio dos problemas. Você consegue imaginar ter paz mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Esse é o tipo de descanso que Jesus promete. É uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas de quem está ao seu lado, o próprio Cristo. É interessante porque o mundo nos diz que, para descansar, precisamos conquistar algo primeiro. É como se nos dissessem que uma vez que tudo esteja em ordem, então poderemos relaxar. Mas Jesus nos diz o contrário. Você não precisa esperar que tudo seja perfeito para encontrar descanso. Ele te oferece descanso exatamente onde você está, com todas as suas lutas e cargas. O descanso em Cristo não depende do que você fez ou do que falta fazer. Depende apenas do amor dele e da disposição dele de carregar suas cargas por você. E isso, meus amigos, é algo que o mundo não pode oferecer. Pensemos nas cargas que carregamos. Às vezes nem percebemos o quanto estamos sobrecarregados. Pode ser o estresse do trabalho, a preocupação com a família, o medo do futuro ou até o peso das expectativas que os outros colocam sobre nós.
E é curioso, porque muitas dessas cargas não são necessárias. Da perspectiva de Deus, elas são como pedras que decidimos colocar em nossa mochila sem razão alguma. Mas Jesus nos oferece algo diferente. Ele nos diz para soltarmos essas pedras, essas cargas, e confiarmos nele, pois no fim, essas cargas são desnecessárias quando temos alguém como ele cuidando de nós. Deixar nossas cargas não é sempre fácil, certo? Às vezes pensamos que devemos fazer tudo sozinhos, mas a verdade é que Jesus nos chama para entregarmos essas cargas a ele. Como fazemos isso? Através da oração. A oração é como um canal que nos conecta diretamente com Deus. E quando oramos, estamos literalmente transferindo nossas preocupações para Ele. É como dizer: Deus, eu não posso lidar com isso, entrego para Ti. E Ele, com seu amor incondicional, nos recebe e alivia nosso coração. Imagine por um momento o que seria viver com essa liberdade, com a paz de saber que você não precisa carregar tudo nos ombros, porque Deus já está cuidando de você. Isso é o que Jesus nos oferece quando aceitamos seu convite para descanso. Ele nos promete paz, alívio do estresse e renovação espiritual. Não importa o quão difícil seja a sua situação, o descanso que Jesus oferece é mais profundo do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Esse descanso não é algo que experimentamos uma vez e pronto. Ele é um processo contínuo. Jesus nos convida a vir a Ele repetidamente, diariamente se necessário, pois o descanso em Cristo é constante. Ele nunca se cansa de carregar nossas cargas, nunca se cansa de nos oferecer essa paz. Tudo o que precisamos fazer é aceitar seu convite, parar de lutar sozinhos e descansar em sua presença. Portanto, se hoje você se sente exausto, convido você a fazer uma pausa. Reflita sobre as cargas que está carregando e entregue-as a Jesus. Ele prometeu que nos dará descanso, e essa é uma promessa em que podemos confiar, sempre. Número 5, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Essas palavras têm um poder incrível, não acha? São como um bálsamo para um coração sobrecarregado pelas preocupações da vida. É Isaías, um versículo que tem confortado milhões de pessoas ao longo dos séculos. E hoje quero convidar você a refletir profundamente sobre o que Deus está dizendo aqui. Quando Deus diz "não temas", Ele não está minimizando nossos medos, nem dizendo que não há razões válidas para, às vezes, nos sentirmos assustados. Ele sabe que o medo faz parte da nossa experiência humana, mas também sabe algo que frequentemente esquecemos: a presença dele muda tudo. O medo muitas vezes nos paralisa, seja pela incerteza do futuro, pelas decisões difíceis ou pelos desafios do dia a dia. Todos já experimentaram aquele nó no estômago que nos faz querer parar. Mas perceba que em Isaías, Deus não nos deixa com uma instrução vazia de "não temas". Ele nos dá uma razão: porque eu estou contigo. Você percebe a profundidade disso? Não é que você precise ser forte sozinho e enfrentar seus medos por conta própria. É que Deus, o Criador do universo, está ao seu lado, caminhando com você a cada passo. Não é uma promessa de que nunca enfrentaremos dificuldades, mas é uma garantia de que nunca estaremos sozinhos ao enfrentá-las. Porque eu estou contigo. Não sei você, mas para mim essas palavras são como uma âncora. Saber que, independentemente do que aconteça, não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias, Deus está comigo. Isso não apenas nos dá segurança, mas também uma paz que supera nosso entendimento. O medo grita em nossas mentes: você está sozinho, não vai conseguir. Mas a voz de Deus, suave e firme, nos lembra: eu estou aqui. E isso muda tudo. Depois vem outra parte crucial do versículo: não te assombres. O desânimo é algo que todos experimentamos, certo?
Há dias em que simplesmente queremos desistir, em que tudo parece esmagador. Mas aqui, Deus está nos dizendo: não desista, não deixe o peso da situação te vencer. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Ele não é apenas um espectador, alguém distante que observa de longe. Ele é um Deus ativo, envolvido em cada detalhe de nossas vidas. E é essa identidade, a de ser nosso Deus, que nos sustenta. Pense em Josué, quando estava prestes a assumir a liderança após Moisés. Ele também recebeu essa ordem: seja forte e corajoso, não temas nem te desanimes, porque eu estou contigo. A mesma promessa. E se funcionou para Josué, no meio da incerteza e do desafio de liderar todo um povo, também funciona para nós. Não importa o quão grande seja a montanha que enfrentamos, Deus nos dá a força para continuar. O medo é como uma tempestade. Ele chega de repente e às vezes parece que vai afundar nosso barco. Mas pense em um capitão experiente. Ele não entra em pânico quando a tempestade chega. Ele confia que seu barco pode resistir, confia em suas habilidades para navegar. Da mesma forma, quando confiamos em Deus, nossa perspectiva muda. Não nos sentimos mais impotentes diante do medo, porque sabemos que Deus é nosso capitão, nos guiando através da tempestade. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, lembre-se de que, toda vez que o medo surgir, temos uma escolha: focar no medo ou focar na promessa de Deus. Reserve um momento para lembrar que Deus está com você. Repita esse versículo em seu coração, medite nele. Quando enfrentar uma decisão difícil ou uma situação incerta, pergunte-se: como minha reação mudaria se eu lembrasse que Deus está ao meu lado? Quero deixar isso com você. Viver na certeza da presença de Deus não apenas te liberta do medo, mas também te enche de uma confiança que não pode ser descrita com palavras. Você não está sozinho. Deus está com você, hoje, amanhã e para sempre. Número 6. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando dizemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, estamos declarando algo profundo. Estamos afirmando que Deus, o Criador do universo, cuida de nós pessoalmente, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. É um versículo que provavelmente você já ouviu muitas vezes, mas já parou para refletir sobre o que realmente significa? O Salmo 23 é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, e isso não é por acaso. A imagem de Deus como pastor é poderosa porque fala de um relacionamento próximo, íntimo e constante. Não é apenas uma metáfora, é uma promessa. Nos tempos bíblicos, o pastor não era apenas alguém que guiava ovelhas de um lugar para outro. Sua responsabilidade era muito mais profunda. O pastor era quem protegia, alimentava, cuidava das ovelhas feridas e as conduzia a lugares seguros. Era um trabalho que exigia dedicação, sacrifício e atenção constante. O pastor não podia se distrair ou deixar as ovelhas desamparadas. E é exatamente isso que Deus faz por mim e por você. Ele está sempre presente, atento a cada detalhe, cuidando não apenas das nossas necessidades físicas, mas também das emocionais e espirituais. Em meio à vida moderna, repleta de distrações e ansiedades, ter alguém que nos cuida com esse nível de compromisso é extraordinário. Quando dizemos que o Senhor é o meu pastor, estamos dizendo que Deus nos conhece de forma profunda e pessoal. Não somos apenas mais uma ovelha no rebanho, somos únicos aos olhos dele. Isso me lembra a parábola da ovelha perdida, em Mateus, onde Jesus fala sobre como o pastor deixa as 99 para buscar aquela única ovelha que se perdeu. Esse é o tipo de atenção que Deus nos dá, o tipo de amor que Ele tem por cada um de nós. Ele sabe o que você precisa, o que te preocupa, o que tira a sua paz. E Ele se importa com você de forma individual. Mas há algo mais nesse versículo que frequentemente ignoramos. A ousada declaração de nada me faltará não se refere apenas às nossas necessidades materiais. Claro, Deus cuida do que precisamos diariamente, mas isso vai muito além. Nada me faltará também se refere à plenitude espiritual.
a paz que excede todo entendimento, ao propósito que encontramos quando caminhamos na vontade dele, ao amor incondicional que só ele pode oferecer. Quando dizemos que não nos faltará nada, isso não significa que sempre teremos o que queremos, mas que sempre teremos o que realmente precisamos para viver uma vida plena. E não podemos falar de Deus como nosso pastor sem mencionar Jesus, que em João 10, versículo 11, se apresenta como o bom pastor. Ele não apenas guia e protege, mas deu tudo por suas ovelhas. Seu sacrifício na cruz foi a maior demonstração de amor e cuidado. Ele não cuida apenas das nossas necessidades nesta vida, mas nos oferece uma esperança eterna. Você consegue imaginar a profundidade desse amor? Um amor que o levou a entregar sua vida por nós, para que pudéssemos ter vida em abundância. Então, como podemos aplicar essa verdade em nossa vida diária? É fácil sentir ansiedade ou preocupação com o futuro, mas confiar que Deus é nosso pastor significa que podemos descansar em sua suficiência. Significa que mesmo sem todas as respostas, podemos confiar que Ele as tem. Quando permitimos que Deus nos guie, estamos declarando que confiamos que Ele nos conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas, como menciona o Salmo 23. Nem sempre serão caminhos fáceis, mas certamente serão os caminhos certos. Hoje convido você a tirar um momento para refletir sobre esse relacionamento tão pessoal que Deus oferece. Ele não é um pastor distante, Ele é próximo, amoroso e fiel. Permita que Ele guie seus passos, acalme suas ansiedades e mostre que em sua presença nada te faltará. Ele é o nosso pastor e em suas mãos estamos seguros. Número 7. Salmo 125. Aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Imagine por um momento uma montanha imponente, tão sólida que nada a move. É assim que a Bíblia descreve aqueles que confiam em Deus. O Salmo 125 nos diz: aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui encontramos uma imagem poderosa de estabilidade e firmeza, uma metáfora para o que realmente significa confiar em Deus. Como o monte Sião, aqueles que confiam nele não se abalam, não são levados pelos ventos das circunstâncias da vida. Eles permanecem firmes, inabaláveis. Perceba que a chave aqui está na confiança. Não estamos falando de uma confiança superficial, aquela que vacila quando as coisas não vão bem. Estamos falando de uma confiança profunda, duradoura, que não depende das circunstâncias ao nosso redor. O mundo está cheio de caos, problemas e desafios que parecem insuperáveis. Mas quando você confia verdadeiramente em Deus, algo muda dentro de você. Você se torna alguém que, como o Monte Sião, permanece firme, não importa o que aconteça. E essa estabilidade não vem de suas próprias forças, mas da certeza de que Deus é imutável, que Ele não muda. Os montes na Bíblia representam muito mais do que formações físicas. Muitas vezes são símbolos de fortaleza, refúgio e de encontro com Deus. O Monte Sião, em particular, simboliza o lugar onde Deus habita, um lugar sagrado. O que isso nos ensina? Assim como o Monte Sião é um símbolo de estabilidade, nós também somos quando habitamos na presença de Deus. Nossa estabilidade não vem do que está ao nosso redor, mas do relacionamento que temos com Ele. Ao confiar em Deus, estamos enraizados em algo muito maior que nós mesmos, algo mais forte que qualquer circunstância passageira. E essa é a beleza dessa promessa. Embora o mundo ao nosso redor esteja em constante mudança, embora às vezes as coisas pareçam fora de controle, você pode permanecer tranquilo. Pode estar inabalável em sua fé, sabendo que sua vida está nas mãos de Deus. Essa confiança te ancora em meio às tempestades. Enquanto tudo ao seu redor se move, seu coração permanece firme porque confia na rocha mais sólida que existe, o próprio Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que ao enfrentar dificuldades,
Você não se deixa abalar. Mantém sua fé firme. Confia que Deus foi fiel no passado e será agora. A Bíblia nos dá tantos exemplos de pessoas que, ao confiarem em Deus, não foram abaladas pelas circunstâncias. Jó é um desses exemplos. Apesar de perder tudo, sua fé não foi destruída. Ele permaneceu firme e, no final, sua confiança foi recompensada. Sua história é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, nossa estabilidade está em confiar que Deus tem um plano maior. Jesus também falou sobre essa firmeza na fé ao contar a parábola do construtor prudente, em Mateus 7:24. Ele disse que aqueles que ouvem suas palavras e as colocam em prática são como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quando as tempestades vieram, a casa não caiu. Essa rocha é a confiança em Deus. Construir nossa vida sobre essa base sólida nos dá força para resistir a qualquer tempestade. Então, hoje, convido você a refletir. Onde está construída a sua confiança? Está nas coisas temporais ou está enraizada em Deus, o único que é verdadeiramente inabalável? Quando você confia nele, torna-se como o Monte Sião, e isso é algo que nada neste mundo pode mudar. Número 8, João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus disse aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ele não estava falando em um momento de calmaria ou conforto. Na verdade, era exatamente o oposto. Jesus sabia que seus seguidores estavam prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis de suas vidas: sua prisão, crucificação, a confusão e o medo. Essas palavras, portanto, não eram apenas um conselho passageiro. Era um chamado direto para manter a calma no meio da tempestade. Jesus, naquele momento íntimo, deixou uma lição crucial. Não importa o quão caótico pareça tudo ao seu redor, o seu coração pode estar em paz. Quando falamos de um coração perturbado, nos referimos àquele sentimento que todos já experimentaram em algum momento. É aquela ansiedade que toma conta quando as coisas saem do controle, quando não vemos uma saída clara ou quando nossas emoções parecem estar desordenadas. Jesus reconhece isso. Ele sabe que vivemos em um mundo que constantemente tenta nos abalar, que nos empurra para a incerteza, a dúvida e o medo. Mas ele nos convida a algo diferente, uma calma que não depende do que acontece ao nosso redor, mas sim do que está firmemente ancorado dentro de nós. E aqui está o ponto-chave deste versículo: acreditar. Jesus diz para acreditarmos em Deus, algo que muitos dos discípulos já compreendiam e seguiam fielmente. Mas então ele acrescenta: crede também em mim. E essa é a parte que transforma tudo. Jesus não apenas pede que confiemos em um Deus distante, mas também que coloquemos nossa confiança nele, que caminhou conosco, que experimentou nossas lutas e que está presente em cada passo de nossa jornada. Essa instrução dupla de acreditar tanto em Deus quanto em Jesus nos convida a uma fé completa, uma fé que transcende as circunstâncias. Agora, acreditar em Deus e em Cristo não é apenas um ato intelectual. Não se trata apenas de dizer, sim, acredito. A fé que Jesus nos pede é uma fé viva, uma fé que afeta nossas decisões diárias, que nos impulsiona a agir de maneira diferente. É mais do que uma crença, é uma postura de vida. Quando realmente acreditamos, quando decidimos confiar em Deus no meio da incerteza, nossa perspectiva muda. Não enxergamos mais os problemas como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para que Deus mostre o seu poder. E aqui está o mais incrível: Jesus nos promete paz, mas não uma paz que depende de tudo estar bem. É uma paz que permanece mesmo quando o caos parece dominar. Os discípulos enfrentariam momentos difíceis, assim como nós enfrentamos em nossa vida diária. Mas a paz que ele oferece não se baseia em circunstâncias externas, mas no relacionamento interno que temos com ele.
Essa promessa não era apenas para os discípulos naquele momento. É uma promessa para você e para mim hoje. Em meio à incerteza, quando a vida parece desmoronar, Jesus nos lembra que podemos ter um coração tranquilo. Todos enfrentamos incertezas na vida. Talvez você esteja lidando com decisões importantes, problemas de saúde, relacionamentos complicados ou apenas com o peso do dia a dia. Mas aqui está o desafio. O que aconteceria se, em vez de ceder à ansiedade, escolhesse acreditar? Acreditar que Deus tem o controle, que Jesus está com você. Porque quando fazemos isso, quando realmente confiamos, essa paz que excede todo o entendimento torna-se nossa âncora. Então, como você pode aplicar essa fé em sua vida diária? Comece cada dia com a decisão de confiar, de lembrar que, embora você não veja todo o quadro, Deus o vê. Quando as emoções o empurrarem para o pânico, faça uma pausa. Lembre-se das palavras de Jesus: não se perturbe o vosso coração. E naquele momento, escolha acreditar. Porque a fé não é algo que acontece de uma só vez. É um processo contínuo. É um músculo que se fortalece cada vez que você escolhe confiar em vez de temer. Jesus continua estendendo esse convite hoje. Não se perturbe o seu coração. Ele lhe oferece paz, uma paz que não se encontra neste mundo, mas nele. A pergunta é: você aceitará o seu convite? Número 9. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe contarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, e eu responderei, e lhe contarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Este versículo de Jeremias 33 é um convite direto de Deus, uma promessa cheia de profundidade e mistério. Quando Deus nos diz clame, Ele não está se referindo a uma oração superficial, daquelas que fazemos rapidamente e sem refletir. Aqui, clamar significa expressar um grito profundo da alma, uma súplica sincera que surge quando realmente buscamos respostas, quando ansiamos pela presença de Deus com tudo o que somos. Clamar é como dizer a Deus: eu preciso de ti agora, não consigo lidar com isso sozinho. E o mais belo é que Deus nos ouve. Ele promete responder, não como alguém que escuta de longe, mas como um pai próximo, atento às nossas palavras. Frequentemente pensamos que Deus está distante, que talvez nossas orações não alcancem os céus. Mas a verdade é que Ele está muito mais próximo do que imaginamos. Muitas vezes, imaginamos Deus como um ser distante, que só intervém em momentos importantes. Porém, este versículo nos lembra que Ele está sempre disposto a responder, sempre pronto para nos mostrar esses mistérios que ainda não compreendemos. Coisas que vão além do que podemos imaginar, que não estão à vista, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, deseja revelar. Quando clamamos, abrimos a porta para um relacionamento mais íntimo com Deus, onde Ele não apenas escuta, mas também revela. Existem tantas coisas que não sabemos, não é? Perguntas que temos, decisões que não sabemos como tomar, caminhos que parecem incertos, mas Deus nos convida a buscá-lo, a clamar a Ele para que possamos ver além de nossa perspectiva limitada. Ele promete nos ensinar coisas grandiosas e insondáveis, revelações sobre nosso propósito, sobre sua vontade para nossas vidas, sobre o que Ele está fazendo em meio a situações que não entendemos. É como se Deus dissesse: há mais para você, coisas que você ainda não viu, mas se me buscar, eu as mostrarei. Um exemplo perfeito disso é a história de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, Daniel não ficou paralisado pela incerteza. Em vez disso, ele clamou a Deus. Ele buscou uma resposta, e Deus revelou o significado do sonho, algo que ninguém mais conseguia compreender. Essa é a beleza de clamar a Deus. Ele não apenas nos ouve, mas também nos dá respostas que nos permitem enxergar além do que os outros veem. Daniel nos mostra que a oração, quando feita com fervor e fé, abre portas para revelações que só Deus pode oferecer.
Clamar a Deus, no entanto, não significa que as respostas virão imediatamente. Às vezes, Deus responde rapidamente, mas em outras ocasiões, Ele nos pede que confiemos e esperemos. E é aqui que entra a fé expectante. Precisamos orar com a expectativa de que Deus responderá, mesmo que não saibamos exatamente quando ou como. Essa fé nos sustenta durante a espera, lembrando-nos de que Deus é sempre fiel à sua promessa. Pode ser que não vejamos a resposta imediatamente, mas podemos confiar que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos completamente. Então, como podemos aplicar este versículo em nossa vida diária? Podemos começar dedicando mais tempo à oração, não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de buscar sua vontade em nossas decisões. Peçamos revelações sobre seu plano para nós, sobre o que ele deseja nos ensinar em meio aos desafios que enfrentamos. A oração torna-se, assim, uma ferramenta poderosa para compreender os mistérios da vida e o propósito que Deus tem para nós. A oração não é um ato passivo, é uma aventura espiritual. É uma jornada de descoberta onde a cada dia podemos conhecer mais a Deus, entender melhor seu coração e descobrir coisas que de outra forma nunca saberíamos. Deus continua dizendo: clame a mim todos os dias, e a pergunta é: estamos dispostos a aceitar seu convite e descobrir os mistérios grandiosos e insondáveis que ele reservou para nós? Número 10, Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Este versículo do Salmo 37, 5 nos convida a viver de uma maneira diferente, a soltar as rédeas e entregá-las a Deus. Mas o que realmente significa entregar o nosso caminho ao Senhor? Significa colocar tudo nas mãos dele, nossos planos, nossas decisões, nossos medos e preocupações. Não se trata apenas de pedir que ele abençoe o que já decidimos fazer, mas de dizer: Senhor, aqui estão meus sonhos, minhas metas, minhas escolhas. Faça com elas o que quiser. Isso exige uma confiança genuína, porque abrir mão do controle nunca é fácil. Queremos conduzir tudo à nossa maneira, mas quando realmente entregamos nosso caminho a Deus, estamos reconhecendo sua autoridade em nossa vida. E o mais incrível é que essa entrega vem acompanhada de uma promessa: Ele agirá. Não diz que talvez agirá ou que poderá agir, mas que Ele agirá. Essa é a garantia de que Deus trabalhará ativamente em nossas circunstâncias quando entregarmos tudo a Ele. Muitas vezes pensamos que precisamos resolver tudo sozinhos, que Deus está à margem, esperando que lidemos com as situações por nossa conta. Mas isso não é verdade. Deus está pronto para intervir, para guiar, para mover as peças que não conseguimos mover. A diferença entre a nossa passividade e a atividade de Deus é fundamental. Enquanto descansamos nele, ele age de formas que nem podemos imaginar. Confiança. Essa é a chave. Confiar que os planos de Deus são melhores que os nossos, mesmo que nem sempre os entendamos. Confiar em Deus é um ato de fé, especialmente nos momentos de incerteza. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar mais profundamente. Às vezes, acreditamos que nossos planos são perfeitos, mas quando os comparamos ao plano maior que Deus tem, percebemos que sua visão vai muito além do que podemos enxergar. Um grande exemplo disso é Neemias. Ele enfrentou a tarefa monumental de reconstruir Jerusalém, uma missão que parecia impossível, cheia de oposição e dificuldades. Contudo, Neemias não confiou apenas em sua própria sabedoria ou habilidades. Ele entregou seu caminho ao Senhor. Sua dependência na oração e sua confiança na orientação divina o levaram ao sucesso. Apesar dos obstáculos, Neemias viu a mão de Deus agir em seu favor. Sua história nos mostra o que pode acontecer quando confiamos e permitimos que Deus guie nossos passos.
Na nossa vida cotidiana, a luta para resolver os problemas por conta própria é real. Queremos ter o controle, garantir que as coisas saiam como planejamos. Mas Deus nos convida a algo melhor: a render nossas decisões, preocupações e confiar que Ele está no controle. Quando fazemos isso, experimentamos algo que o mundo não pode oferecer: uma paz profunda. Sabemos que não estamos caminhando sozinhos, que o Deus que criou o universo está agindo em nossas vidas, mesmo nos menores detalhes. E é aqui que entra a prática diária. Não é algo que acontece da noite para o dia. Entregar nosso caminho a Deus é um hábito que cultivamos. Isso significa buscar a Deus antes de tomar decisões importantes, orar antes de iniciar novos projetos e confiar que, mesmo sem ver o quadro completo, Deus o vê. Quando incluímos Deus em cada passo, encontramos direção e propósito. O resultado de tudo isso é uma vida marcada pela paz e pela confiança. Não vivemos mais com o peso de resolver tudo por conta própria. Em vez disso, caminhamos com a certeza de que Deus está conosco, guiando nossos passos, cumprindo o seu propósito em nossa vida. Então, se hoje você está sobrecarregado com decisões, preocupações ou incertezas, lembre-se: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Número 11, Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão tranquilos. Imagine por um momento os israelitas, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Não havia escapatória, nenhum plano de contingência e o medo era palpável. Talvez você já tenha se sentido assim, preso, sem uma saída clara, enfrentando problemas que parecem maiores do que você pode suportar. Mas naquele momento de desespero, Deus dá uma promessa poderosa: o Senhor lutará por vocês e vocês ficarão tranquilos. Este é um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia, porque nos lembra que quando não temos mais opções, Deus já está trabalhando em uma solução que não conseguimos enxergar. Perceba que o povo de Israel estava em completo pânico. Humanamente falando, não havia como vencer um exército como o de Faraó ou atravessar o mar à sua frente. E em meio a essa impotência, Deus não apenas promete lutar por eles, mas também pede que fiquem tranquilos. Esse ficar tranquilo não é apenas um convite para relaxar, mas um chamado para confiar. Muitas vezes, ao enfrentar batalhas na vida, nossa primeira reação é tentar resolver tudo por conta própria. Mas Deus nos pede que confiemos nele e deixemos que ele lute por nós. O milagre do Mar Vermelho é um dos exemplos mais extraordinários da intervenção divina. Deus abriu um caminho onde não havia nenhum, algo completamente impossível do ponto de vista humano. E isso é exatamente o que Deus continua fazendo em nossas vidas. Talvez hoje você esteja enfrentando um mar impossível, uma situação em que não vê saída. Mas a promessa continua a mesma: Deus lutará por você. Precisamos lembrar que o que é impossível para nós é uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. E aqui está a outra parte importante do versículo: vocês ficarão tranquilos. Que fácil é dizer isso, mas que difícil é colocar em prática, não é verdade? Em meio ao caos, quando os problemas parecem se multiplicar, é natural que nossa mente fique acelerada, buscando soluções. Mas é nesse momento que Deus nos desafia. A tranquilidade não é um sinal de passividade, mas de fé ativa. É dizer: eu não tenho todas as respostas, mas confio que Deus está agindo nessa situação. Essa tranquilidade nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ficar tranquilo é um ato de fé em si. Exige que soltemos o controle e deixemos que Deus assuma as rédeas. E é exatamente quando liberamos essa necessidade de controlar tudo que experimentamos uma paz profunda. Essa paz não vem do desaparecimento imediato dos problemas, mas da certeza de que Deus está lutando nossas batalhas nos bastidores. Quando fazemos isso, deixamos de nos preocupar com cada detalhe, porque entendemos que o Deus que abriu o Mar Vermelho pode resolver qualquer situação.
não importa o quão difícil pareça. No dia a dia, esse princípio tem aplicações muito práticas. Talvez você esteja lutando com o estresse no trabalho, em seus relacionamentos ou até mesmo com batalhas internas. A promessa de Êxodo continua sendo relevante. Você não precisa carregar sozinho o peso da vida. Deus está pronto para lutar por você, para tirar de seus ombros a pressão de resolver tudo sozinho. A oração é fundamental nesses momentos de ansiedade. Quando oramos, não apenas pedimos que Deus intervenha, mas também declaramos: confio em Ti, entrego esta batalha em Tuas mãos. Algo muito importante que precisamos lembrar é que muitas vezes nossa maior batalha não é externa, mas interna. É aquela luta constante por querer ter o controle, por querer resolver cada situação. Mas Deus nos convida a soltar esse controle. Ele nos pede que paremos de tentar resolver tudo por conta própria e confiemos que Ele tem um plano. A paz que buscamos, essa tranquilidade tão necessária, vem quando aprendemos a descansar em Deus e permitimos que Ele faça o que faz de melhor, cuidar de nós e nos guiar. Então, hoje, em meio a qualquer batalha que você esteja enfrentando, lembre-se desta promessa. Deus está lutando por você. Não importa quão grande seja o desafio, você pode ficar tranquilo, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua agindo em sua vida. Número 12. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é algo com que todos nós, em algum momento, nos deparamos. Seja por preocupações do dia a dia, pela incerteza sobre o futuro ou por situações que estão fora do nosso controle, esse peso parece invadir nossa mente, roubando a nossa paz. Mas em Filipenses, Paulo nos dá uma instrução clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso não é apenas uma sugestão, é um convite poderoso para mudar a maneira como lidamos com as preocupações. A primeira coisa que Paulo nos diz é para deixarmos de lado a ansiedade, aquela preocupação constante que nos consome. A ansiedade é o medo contínuo do que não podemos controlar, e tudo o que ela faz é minar nossa paz, enfraquecendo nossa fé. Mas Paulo não apenas nos diz para não nos preocuparmos, ele também nos dá a solução: levar nossas preocupações a Deus. Isso é essencial, porque a oração não é apenas um ato religioso, é um encontro com o Deus que tem o controle de tudo, o único que realmente pode fazer algo sobre o que nos inquieta. Ele nos convida a confiar, a deixar de carregar o peso que nos oprime e entregá-lo a Ele por meio da oração. É aqui que entra o conceito de oração como uma alternativa direta à ansiedade. Em vez de deixar que as preocupações nos dominem, temos a opção de apresentá-las a Deus. Mas isso não significa apenas listar nossos problemas. É um ato de confiança. Ao orar, reconhecemos que não temos o controle, mas que Deus tem. A oração se torna um ato de rendição, uma forma de dizer: Deus, sei que Tu és maior do que este problema, confio em Ti. E há um ingrediente essencial em tudo isso: a gratidão. Paulo não apenas nos exorta a orar, mas a fazê-lo com ação de graças. A gratidão, mesmo antes de vermos a resposta às nossas orações, é uma demonstração de fé. É agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo que ainda não possamos ver. A gratidão transforma nossa perspectiva, muda nossa ansiedade em uma oportunidade de louvar a Deus. Quando agradecemos a Deus, mesmo em meio à incerteza, fortalecemos nossa fé e nos lembramos de sua fidelidade. O que Paulo nos ensina é a desenvolver uma vida de oração contínua, não apenas em momentos de crise, mas como um relacionamento constante com Deus. Quando levamos nossas cargas diariamente aos pés do Senhor, estamos nos lembrando de que não estamos sozinhos, de que Ele foi fiel no passado e será novamente. A oração se torna nosso refúgio,
o lugar onde encontramos paz e descanso. E essa paz vem quando mudamos nossa perspectiva. A gratidão nos permite deixar de focar no que nos falta ou no que está errado, para focar no que Deus está fazendo. Quando agradecemos, não apenas mudamos nossa atitude, mas também mudamos nosso foco. Nossa súplica se transforma em louvor. Deixamos de apenas pedir e começamos a louvar por aquilo que Deus já fez e pelo que sabemos que Ele fará. No dia a dia, isso se traduz em uma prática constante de parar, orar e agradecer. Quando as preocupações começam a surgir, em vez de nos deixarmos levar pelo medo ou pela ansiedade, podemos parar e apresentá-las a Deus, confiando em sua soberania. A gratidão nos leva a reconhecer que, mesmo quando as circunstâncias não são como esperávamos, Deus está trabalhando em meio a elas. Ao final do dia, a paz que buscamos não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a esses problemas. Ao orar e agradecer, afirmamos nossa confiança de que Deus não apenas ouve nossas petições, mas já está agindo. É nesse ato de entrega e gratidão que encontramos a paz que tanto desejamos, uma paz que não depende das nossas circunstâncias, mas da certeza de que Deus tem o controle. Número 13, Mateus 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essas palavras de Jesus, tiradas do Sermão do Monte, são poderosas porque nos convidam a repensar nossas prioridades. Pense nisso. Em um mundo onde estamos constantemente preocupados com trabalho, contas e os problemas do dia a dia, Jesus nos diz para pausar tudo isso e buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que nossa primeira preocupação, nosso foco principal, deve ser viver de acordo com os princípios divinos, alinhar nossa vida à vontade de Deus. Trata-se de uma questão de perspectiva. Em vez de correr atrás de coisas materiais ou permitir que as preocupações do cotidiano nos consumam, somos chamados a colocar nossa confiança em Deus. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando a uma multidão que, como nós, tinha preocupações cotidianas. Não é que as necessidades materiais não sejam importantes. Deus sabe que precisamos delas. Mas Jesus nos ensina que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, se buscarmos sua justiça e seu reino, Ele cuidará de todo o resto. É uma promessa incrível. Deus não apenas nos pede para buscá-lo, mas garante que, ao fazermos isso, Ele proverá tudo o que precisamos. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não é apenas uma frase bonita, mas uma realidade que podemos experimentar quando nossa vida está focada no eterno e não no temporário. Às vezes, vivemos como se tudo dependesse de nós, não é verdade? Achamos que precisamos resolver tudo, que se não estivermos no controle, tudo irá desmoronar. Mas Jesus nos chama a uma mudança de perspectiva. Ele nos pede para colocar nossas prioridades em ordem. Em vez de concentrar todos os nossos esforços no que é material, Ele nos convida a confiar em Deus. E isso não significa que não devemos trabalhar ou fazer nossa parte. Significa que fazemos isso com confiança, sabendo que Deus está no controle e que Ele proverá o que precisamos. Um grande exemplo disso é a história de Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riquezas nem poder. Ele pediu sabedoria para governar bem. E Deus, satisfeito com sua escolha, não apenas lhe deu sabedoria, mas também acrescentou riquezas e honra. É uma ilustração perfeita do que Jesus nos ensina. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Salomão buscou primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe foram acrescentadas. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Tudo começa com uma autoavaliação. Pergunte a si mesmo: o que é a primeira coisa em que penso ao acordar? Onde estou investindo a maior parte do meu tempo e energia?
Jesus nos desafia a fazer de nosso relacionamento com Deus a prioridade. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. A ansiedade e o estresse diminuem. Porque ao confiarmos em Deus, percebemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele está presente, cuidando de cada detalhe, até mesmo dos menores. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de expressá-las. Ele está envolvido em cada aspecto de nossa vida. Ele nos convida a soltar o controle e confiar em sua provisão. E quando fazemos isso, encontramos uma paz profunda, uma tranquilidade que não vem das circunstâncias externas, mas de saber que Deus está no centro de nossa vida. Então hoje, faça uma pausa e reflita. Você está buscando primeiro o reino de Deus? Porque ao fazer isso, você descobrirá que todo o resto se alinha no lugar certo. Número 14, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. O Salmo 91 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Essas palavras são muito mais do que um consolo passageiro. São um convite para viver de uma maneira completamente diferente. Sabe o que é mais fascinante? A palavra habitar. Não diz aquele que visita, nem aquele que de vez em quando se aproxima, mas aquele que habita. Isso implica permanência, constância. É como morar em uma casa. Você não a visita, você vive nela, sente-se seguro, protegido, é o seu lugar. Da mesma forma, Deus quer que façamos de sua presença o nosso lar. Não apenas um refúgio ocasional, mas nosso lugar permanente, onde encontramos paz, proteção e direção todos os dias. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar coberto, protegido, amparado. Pense no que significa um abrigo. Se você está no meio de uma tempestade ou no frio, um abrigo protege você das intempéries, oferece calor e segurança. Deus é esse abrigo para nós. Ele nos protege dos perigos da vida, das angústias que tentam nos atingir. Mas o abrigo de Deus não é temporário, é uma cobertura constante. Não há motivo para temer as circunstâncias quando sabemos que estamos sob sua proteção. A chave está em permanecer lá, em não se afastar dessa proteção divina. E é maravilhoso como o salmista continua falando sobre a sombra do Todo-Poderoso. Talvez à primeira vista, a ideia de estar sob uma sombra possa parecer algo escuro ou frio. Mas no contexto bíblico, a sombra tem um significado muito mais profundo. Em terras desérticas, a sombra era literalmente um refúgio, um alívio do calor abrasador. A sombra do Todo-Poderoso é essa cobertura de descanso e alívio em meio às dificuldades. Não importa o quão intensas sejam as provas ou o calor das circunstâncias, Deus nos oferece sombra, um lugar onde podemos renovar nossas forças e descansar. Ao olharmos para a história bíblica, podemos ver exemplos claros de como Deus foi essa proteção para seu povo. Pense nos israelitas no deserto. Durante o dia, Deus os cobria com uma nuvem, protegendo-os do sol escaldante. Essa mesma proteção que Deus deu ao seu povo naquela época ainda está disponível para nós hoje. Não é algo do passado. Seu abrigo e sua sombra estão presentes em nossas vidas, não apenas para nos proteger fisicamente, mas também das pressões, do estresse e dos ataques emocionais e espirituais que enfrentamos diariamente. Mas como podemos experimentar isso? A chave está em nosso relacionamento próximo e contínuo com Deus. Não se trata de buscá-lo apenas nos momentos de crise, mas de fazer de sua presença uma parte integral de nossa vida cotidiana. Precisamos aprender a habitar em sua presença e não apenas visitá-lo quando as coisas ficam difíceis. Quando vivemos em comunhão com Deus, desenvolvemos uma confiança inabalável em sua proteção. Sabemos que não importa o que aconteça, Ele está lá, cobrindo-nos. E se você se pergunta como pode aplicar este versículo em sua vida diária, tudo começa com a decisão de criar um espaço para Deus em sua vida.
Pode ser por meio da oração, da meditação em sua palavra, ou simplesmente reservando tempo para estar em sua presença. À medida que você faz isso, algo começa a mudar em você. Você começa a viver com uma paz e uma segurança que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Sua confiança em Deus cresce e você percebe que, independentemente do que aconteça no mundo exterior, você está sob seu abrigo, protegido por sua sombra. O Salmo 91 não é apenas um hino de confiança na proteção divina. É um lembrete constante de que temos um Deus que cuida de nós, que nos cobre e que nos convida a habitar com Ele todos os dias de nossas vidas. Então, se você sente que o peso da vida está esmagando você, lembre-se, há um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar onde você pode estar seguro. Esse lugar é no esconderijo do Altíssimo. Número 15. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Na vida, muitas vezes nos encontramos olhando ao nosso redor, observando como pessoas que não parecem seguir princípios justos ou corretos parecem prosperar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele desconforto ao ver alguém que não faz o bem, ou até mesmo age de forma corrupta, avançando mais rápido ou alcançando mais sucesso do que você. É nesse momento que o Salmo 37 faz todo sentido. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É um chamado para não permitirmos que essas situações desviem nossa atenção do que realmente importa, nossa relação com Deus e a confiança na sua justiça. É fácil cair na armadilha das comparações. Fazemos isso quase sem perceber. Olhamos para nós mesmos, para as nossas circunstâncias, e depois olhamos para os outros e sentimos que algo nos falta. Por que eles têm o que eu desejo? Porque parece que o caminho dos injustos é cheio de prosperidade, enquanto o meu é repleto de desafios. Mas aqui está a armadilha. Essa prosperidade é temporária. O que Deus nos promete é muito maior, muito mais duradouro. As bênçãos que vêm de viver uma vida conforme a sua vontade têm um valor eterno. Porém, quando nos focamos apenas no que podemos ver agora, essas diferenças temporárias parecem enormes. A inveja e a impaciência não afetam apenas nossas emoções. Elas também impactam nossa relação com Deus. Elas nos distraem. Em vez de nos concentrarmos em nossa fidelidade a Deus e no caminho que Ele preparou para nós, começamos a medir nosso sucesso pelos padrões do mundo. Mas o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos ou acumulamos aqui, mas na nossa fidelidade a Deus. Ele conhece o final da história. Enquanto isso, Ele nos convida a confiar em seu plano, a não nos deixarmos desviar pelo que parece ser a prosperidade dos injustos. Asaf, no Salmo 73, passou por isso. Ele também se sentiu confuso com a prosperidade dos ímpios. Parecia que tudo dava certo para eles enquanto ele, apesar de sua devoção a Deus, enfrentava dificuldades. Mas tudo mudou quando ele entrou no santuário de Deus. Lá, ele compreendeu algo fundamental. A prosperidade dos injustos é temporária, mas o destino final dos justos é a bênção eterna de Deus. Asaf aprendeu a confiar na justiça divina a longo prazo, e nós também precisamos dessa perspectiva. Da próxima vez que sentir inveja ou frustração, pare por um momento. Reflita. Lembre-se do que realmente importa. Não se trata de nos compararmos com os outros, mas de focarmos em nossa relação com Deus. Quando colocamos nossos olhos nele, a prosperidade temporária dos outros perde seu atrativo. O que Deus tem reservado para você é muito maior, mais duradouro e chegará no momento perfeito. A justiça de Deus às vezes pode parecer lenta do nosso ponto de vista, mas Ele sempre vê, sempre sabe e sempre age no seu tempo. Aprender a ser paciente em meio a um mundo que parece injusto é um desafio, mas quando confiamos no plano de Deus, encontramos paz na espera. Essa paz vem de saber que, embora o mundo ao nosso redor possa parecer caótico e desigual,
Deus está no controle e sua justiça é perfeita. Por isso, em vez de focarmos no que os outros têm ou no que parece ser o sucesso deles, concentremo-nos no que Deus já fez em nossas vidas. Praticar a gratidão e o contentamento muda nossa perspectiva. Em vez de sermos capturados pela comparação, começamos a enxergar as bênçãos de Deus em nossa vida e encontramos descanso na certeza de que o plano dele para nós é sempre bom. Ao longo de toda essa jornada, descobrimos uma verdade profunda e transformadora. Confiar em Deus muda radicalmente a nossa vida. Não importa o quão grande seja a tempestade que você enfrenta, quão pesada seja a carga que você carrega ou quão incerto pareça o futuro, quando você entrega suas preocupações nas mãos de Deus, encontra paz, força e propósito. Não fomos criados para carregar o peso da vida sozinhos, e essa verdade nos liberta da ansiedade e do estresse. Hoje, convido você a tomar uma decisão consciente. Comece a viver de uma maneira diferente. Em vez de permitir que as preocupações dominem sua mente, escolha orar, confiar e agradecer. É nesses momentos que você experimenta o que significa realmente descansar em Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração e te ajudou de alguma forma, te convido a compartilhá-la com outras pessoas. Alguém pode estar precisando dessas mesmas palavras de encorajamento. Além disso, inscreva-se no canal para não perder mais reflexões que vão te guiar na sua caminhada com Deus. Lembre-se, a paz e a força que você busca já estão disponíveis. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.